Oi, gente, eu sou a Renata, autora do livro O Canto Sedutor dos Mortos e Outras Ressurreições, e estou fazendo alguns vídeos para falar sobre esse livro, sobre os temas do livro e abrir um diálogo, né, com os leitores e com os amigos, etc. Eu chamei aqui novamente o Vitor Vasconcelos, meu amigo psicólogo junguiano, e eu o chamei porque eu reconheci no livro temas que tangenciam a psicologia junguiana. Fiz uma primeira pergunta para ele sobre inconsciente e agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta que com um tema que você também citou na orelha do livro, que você diz que o livro ele possibilita um contato do leitor com os opostos presentes em nós, né? Você citou mais especificamente o feminino e o masculino, né? Então você citou que o livro possibilita um contato com o nosso feminino interno. Eu achei isso bastante interessante. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, porque, bom, na minha visão, assim, depois você diz se você concorda ou não, mas assim, para mim é bastante claro que nosso mundo material valoriza muito uma coisa, né, da objetividade, da produção, da racionalidade, né, da matéria, enquanto a arte, ela traz uma outra linguagem, né? E eu acredito que esses dois lados nossos, eles precisam estar conversando sempre, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você tem essa impressão, falar um pouquinho sobre o que são esses opostos, enfim. Oi, Renata, obrigado, né, de novo pelo convite, tanto para escrever a sua do livro quanto para gravar esses vídeos, né, assim, e eu acho essa pergunta super pertinente, assim como a primeira, é, esse tópico dos opostos na psicologia analítica, ele é um assunto bastante falado, um assunto bem importante. Então, por exemplo, o masculino e o feminino são o oposto, o nome que a gente usa na psicologia analítica muitas vezes é ânima e ânimos, o oposto filho-pai, filha-mãe, é, entre muitos outros. Então, essas oposições, elas estão todas dentro de nós, né? Assim, e e você estava comentando, de fato, assim, a nossa sociedade hoje, ela tem, a gente poderia colocar como uma oposição, de alguma maneira, esse lado mais racional, mais da produção, é, quase que de alguma forma matemático, né? Como uma oposição Racional. racional, com uma oposição ao lado da arte, do pensar mais livre, né? E mesmo do próprio ócio, sabe? A gente acaba, das emoções, dos sentimentos, a gente acaba preterindo esse lado em favorecimento ao nosso lado mais racional, né? E então eu enxergo a arte, a poesia, como algo muito importante para, de alguma forma, inclusive, a gente poder equilibrar mais esses opostos. A grande questão interna nossa é poder equilibrar os opostos, e não que um seja muito maior do que o outro, né? Internamente falando, né? E eu identifiquei, enquanto estava lendo o seu livro, também, como você estava comentando, esse lado é, como eu comentei na primeira resposta, é, existe uma jornada, né, que está sendo escrita ali ao longo dos seus poemas, né? E essa jornada ela está muito ligada a um reconectar, pelo menos é isso que eu sinto como leitor quando eu estava lendo o seu livro, né? De reconectar dois lados, dois opostos. A busca talvez até por esse equilíbrio, né? E eu acho também muito interessante e muito vasto esse assunto. Acho que a gente poderia ficar falando por horas, né, de tudo isso. Mas eu, para mim, eu acho que uma coisa importante que eu reconheço no livro e que eu recebi retorno também de amigas, né, de outras mulheres, é que tem uma trajetória e que muitos elementos são de uma trajetória de contato com o feminino. Porque o mundo, como você disse, é infelizmente um mundo machista, tem muitos traços de opressão e que a gente tem que trazer consciência para poder lidar com eles, né? E eu acho que inclusive os homens de lidar com o seu feminino, né? Porque muitas vezes esse lado ele fica oculto para as mulheres e para os homens, né? Não, eu acho que é exatamente isso mesmo que você está colocando. Eu sinto esses aspectos mesmo, de tanto para os homens, de alguma forma, também poder
conectar o olhar para esse lado mais masculino, Mais mais feminino, feminino. mais feminino, desculpa. E eu imagino que, de fato, para as mulheres também tenham isso que você está falando, né? Esse retorno que você está tendo, ele é um retorno muito legal, né? E imagino que seja bem por aí mesmo, assim. A gente poderia ficar falando 1000 horas aqui, mas acho que a gente deu uma pincelada em vários assuntos e vou te chamar para outros vídeos. Acho que tem assuntos bem legais que a gente pode conversar. E estamos abertos, né, Vi, para perguntas, para considerações das pessoas que tiverem, para os amigos que estiverem assistindo, e que a gente pode falar por aqui. Obrigadão, Vi. Imagina, eu que agradeço, com certeza. Qualquer, a gente, né, fica à disposição para a gente gravar mais vídeos e se alguém tiver perguntas, dúvidas, né, pergunta para Rê e aí a gente grava um vídeo falando de mais alguns assuntos. Obrigadão. Beijo, beijo. Nos Tchau, tchau. falamos. Tchau, tchau.